Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Trabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 29 de março de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos para segundo de ClashBet pelos jogos da qualificação do Qatar 2022. Sim, qualificação da Copa do Mundo. Só que antes, lembrando que uma segunda-feira aí, ontem, de pouquíssimas opções, foi uma grade bem sequinha, uma grade de pouquíssimas opções. Hoje vamos ter opções melhores que ontem. Ontem foi dia de pouquíssimas opções mesmo. Espero trazer mais greens para a tropa Clash Bet. Sem mais delongas, vamos partir para os jogos. Partir para o jogo da Polônia versus Suécia, com início às 15h45. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 6, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. A Polônia sofreu gol nos últimos 5 confrontos e a Suécia também vem aí de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe da Polônia sofreu gol nos últimos 3 jogos. Saiu ambas as equipes marcam em 7 dos últimos 9 jogos. A Suécia vem a 3 jogos sem marcar gols. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Lembrando, a Suécia não está exatamente a 3 jogos sem marcar gols. Está sim aos 90 minutos, mas marcou o gol lá na prorrogação no jogo diante da República Tcheca. O último confronto entre eles deu 3-2 para a equipe da Suécia e os confrontos anteriores só deu Suécia. A Suécia tem um leve favoritismo quando enfrenta essa equipe da Polônia. Bom, vale ressaltar que pelo lado da Polônia, acredito que vai ter o craque à disposição, o Robert Lewandowski. E pela Suécia, ainda é dúvida aí a provável opção do Ibrahimovic. Ou seja, vai ser um jogaço, é um duelo do atual melhor do mundo, o Lewandowski, e o Ibrahimovic, que joga bastante bola aí. Por esse retrospecto, acredito no jogo para mais de 1,5 gol, ou se você é mais ousado, ambas as equipes marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Esse jogo do Portugal versus Macedônia estarei retornando aí no decorrer do vídeo. Vamos agora para a qualificação da América do Sul. O jogo da Bolívia versus Brasil, com início às 20h30. Na classificação, a equipe brasileira continua na liderança. É o atual líder em 16 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 36 gols marcados, 5 gols sofridos, tem um saldo positivo de 31 gols. Está voando essa equipe do Brasil. E a equipe da Bolívia vem na nona colocação, em 17 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 23 gols marcados, 38 gols sofridos. Galera, não foque nessa base de em 3 dias não. Isso aí é um bug do sistema do site, porque não falta ter 3 dias, o jogo é praticamente amanhã e está acontecendo isso aí. Então, não foque nisso. Então, continuando, atuando em casa, a equipe boliviana é a quinta colocada no ranking, em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 17 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já a equipe brasileira, atuando fora dos seus domínios, continua na liderança, em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 18 pontos conquistados. A equipe do Brasil ainda não perdeu nessa competição. Lembrando que a equipe da Bolívia marcou 23 gols no geral e sofreu 38 gols. Tem 15 pontos aí, não chega mais a lugar nenhum.
e a equipe brasileira já está classificada, praticamente já está com a liderança, mas vale ressaltar que tem aquele jogo lá contra a Argentina e não sabe o que vai acontecer ou não. Então, caso o Brasil perca, pode complicar se a Argentina vencer, fica apenas um ponto de desvantagem e pode tomar a liderança caso tenha o jogo, claro, se a Argentina vencer. Para essa partida, o Neymar não é opção, acredito que vai ter um time bastante diferente do Tite, mas nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 dos últimos 6 confrontos saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Lembrando que a equipe do Brasil vem de 5 jogos sem derrotas para a Bolívia e a 5 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe boliviana é uma equipe que vem a 3 jogos com 3 derrotas, a 3 jogos sofrendo gol, a 6 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. O Brasil vem a 10 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 10 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos anteriores, um empate na casa da Bolívia e 2 vitórias brasileiras em seus domínios. É um jogo difícil? É sempre difícil atuar na casa da Bolívia, mas mesmo em casa, ela não vem com uma sequência tão boa assim. Tem 13 pontos conquistados em seus domínios, tanto é que é a quinta colocada no ranking, então conseguiu aí pontuar ao máximo que pôde, né? Mas o Brasil é uma equipe superior tecnicamente, mesmo atuando como visitante, tem total condições de conseguir um resultado positivo e se manter invicto na competição. Apesar que acredito que a equipe boliviana pode surpreender ao intervalo, segurar o empate da equipe brasileira. Então, se a equipe boliviana segurar o empate, já pode considerar aí uma dica extra do canal Clash Bet. Então, vamos com a dica fora vence. Se quiser pegar fora com empate anula também seria uma opção. E a probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o Chile versus Uruguai, com início às 20h30. Na classificação, a equipe do Chile é o sétimo colocado em 17 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 19 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Uruguai, que vem na quarta colocação em 17 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 20 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Chile é a sétima colocada novamente, em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Uruguai, seleção uruguaia, é a quinta colocada no ranking, em 8 jogos disputados com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados, 15 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Chile sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Uruguai vem a 3 confrontos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Chile sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e menos que 11 escanteio. E o Uruguai vem a 3 jogos aí com 3 vitórias. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Em 9 de 10 menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-1 e o anterior foi 2-1 para o Uruguai, atuando em casa. Vamos dar uma analisada novamente na classificação. Vamos ver quem tem chance e quem não tem nesse jogo. Bom, o Uruguai está matematicamente classificado para a Copa. A equipe do Chile ainda luta por uma repescagem com o Peru e a Colômbia. Ainda briga aí pela quinta colocação. Então, o Uruguai só quer jogar para cumprir tabela ou quem sabe terminar aí na terceira colocação. Já para o Chile, o jogo é bastante importante. O Chile precisa vencer de qualquer forma. É o último jogo, precisa vencer e torcer para tropeço da Colômbia e Peru para tentar ficar com a última vaga da repescagem, mas está complicada a situação chilena. Para essa partida, acredito no jogo bastante equilibrado tecnicamente, apesar que a equipe do Chile vai atuar em casa,
e a equipe do Uruguai não é lá essas coisas, atuando como visitante. Acredito que será um jogo aberto, um jogo para gols. Então vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Equador versus a Argentina, com início às 20h30. Na classificação, a equipe do Equador é o terceiro colocado em 17 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 26 gols marcados, 18 gols sofridos. Já a equipe da Argentina, em 16 jogos disputados, tem aquele jogo a menos diante do Brasil, segunda colocada, em 16 jogos disputados, com 38 pontos conquistados, 26 gols marcados, 7 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Equador, em 8 jogos disputados, terceiro colocado, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 18 gols marcados, 6 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe da Argentina é a segunda colocada no ranking, em 7 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Equador sofreu gol nos últimos 4 confrontos. A Argentina vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. E também é uma equipe que venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Equador vem a 4 jogos sem vitórias, a 4 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões e ambos marcam. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. A equipe da Argentina vem de 3 vitórias consecutivas a 30 jogos sem derrotas, ou seja, vem a 30 jogos de invencibilidade, uma invencibilidade gigantesca. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões e em 9 de 10 menos que 11 escanteio. Último confronto 3-0 para a Argentina, atuando em seus domínios. E último confronto fora de casa 3-1 para a Argentina. A Argentina é bastante favorita, já que luta pela liderança com o Brasil, já que está também matematicamente classificada a equipe do Lionel. E tem um craque Lionel Messi aí em 2 partidas. Venceu o último jogo com folga, tem total condições aí de vencer a equipe do Equador, mesmo atuando fora dos seus domínios. O Equador já está classificado juntamente com a equipe do Uruguai. A Argentina vai lutar até o fim, não tenho dúvida, para tentar a sua liderança, uma coisa que é um pouco complicado, mas jogo é jogado. Para essa partida vamos estar optando pelo fora com empate ou mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 para a equipe do Lionel Scaloni. Então, Scaloni é um técnico eficiente, já que está a 30 jogos de invencibilidade. Então, a nossa probabilidade é 2-1 fora. Peru versus Paraguai, com início às 20h30. É um jogo bastante delicado esse jogo. A equipe do Peru vem na quinta colocação em 17 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 17 gols marcados, 22 gols sofridos. Já a equipe do Paraguai, oitavo colocado, já não tem chance nem de chegar em uma repescagem. O jogo é mais para o Peru, mas vamos concluir a nossa análise. 16 pontos conquistados, 12 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Peru é o oitavo colocado no ranking, em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 10 gols marcados, 11 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o famoso visitante, oitavo colocado também, em 8 jogos disputados, com uma vitória, 3 empates, 4 derrotas, 2 gols marcados, 13 gols sofridos, 6 pontos conquistados. É a terceira pior equipe atuando fora de seus domínios, já que enfrenta uma equipe não tão bem atuando em seus domínios. Mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. A equipe do Peru vem a 8 jogos sem derrotas e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 diante do Paraguai. O Paraguai sofreu gol nos últimos 9 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Peru, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões.
Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. O Paraguai sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios e mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto 3-3. Nos últimos 2 confrontos mostra um equilíbrio, apesar que o Peru é o favorito a vencer, já que o Paraguai não luta por nada. Só o Peru joga nessa partida para conseguir o seu objetivo. Caso vença, a Colômbia pode vencer, o Chile pode vencer e não irá tirar a vaga da repescagem da equipe peruana. Acredito que o Peru vai jogar para cima. Vamos estar pegando esse jogo de casa com empate nula ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para a qualificação da CONCACAF. O jogo do Senegal versus o Egito com início às 14 horas. Bom, o primeiro confronto, a equipe do Egito levou a melhor em casa, 1-0. Nos últimos confrontos entre essas equipes foi 1-0 e o anterior 0-0. Em duelos individuais, a equipe do Senegal, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, menos que 5 cartões. O Egito vem a 3 jogos sem sofrer gols. A 10 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Lembrando, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Os confrontos mostram isso. A equipe do Senegal tem um leve favoritismo por atuar em seus domínios. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. É o Egito do Salah e o Senegal do Mané. Então, um jogo bastante equilibrado mesmo. Para essa partida, vamos estar optando pelo casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o jogo da Argélia versus a equipe do Camarões, é o jogo da Argélia. Bom, esse jogo tem início às 16h30. A equipe da Argélia vem atualmente uma sequência aí razoável, mas está mostrando apenas a sequência aqui do Camarões. Em 4 dos últimos 5 jogos, o Camarão é uma equipe que saiu mais que 4,5 cartões em seus jogos e menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-0 para a equipe da Argélia. É um jogo bastante equilibrado mais uma vez. É jogos de campeonato Copa do Mundo da África, mas que vai se juntar às demais equipes. A equipe da Argélia, atuando em casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Camarões vem jogando muito bem fora de seus domínios, 3 vitórias e 2 empates. Tanto é que perdeu em casa a equipe do Camarões, da Argélia, e precisa reverter o resultado. Para essa partida, vamos estar optando pelo fora com empate e a probabilidade 0-0 jogo. Pode dar 0-0, pode dar 1-1, então é placares invariáveis. Então é isso, tropa. Essas são as dicas de hoje. Espero que tenha curtido. Claro, está gostando do nosso conteúdo? Deixe aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Agora vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta segunda de Clash Bet. Vai ser uma tripla muito bem elaborada, com 3 jogos com segurança. O primeiro é pela Argentina, primeira B. Vamos estar deixando Atlanta com empate, dupla hipótese, caso empate. Vamos estar deixando também pela Argentina B, São Martín com empate anula. E vamos estar deixando pela Colômbia aí, primeira A, Atlético Nacional com empate anula, uma odd de 2,10. Fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 210. A princípio é a nossa tripla green para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu tropa!